Quirino tem um dos gols mais importantes pro torcedor do Atlético, que as pessoas ainda... É porque esquecem, né? O tempo passa. Mas ele fez um gol no momento que o Atlético estava por cair para a segunda divisão em 2004. E aí as probabilidades já colocavam o Galo com 80% e tal. O Atlético precisava de ganhar do Grêmio no Rio Grande do Sul. E ele fez o gol da vitória. Um gol com Isso a em que narração... ano, Betinho? 2004. É. Uma narração do Willy Gonzer, que também é emblemática. E o Willy Gonzer é gremista, hein? Pois é. É, cara. Isso Mas, aqui e assim, mas é um gol muito... E não foi no Olímpico, foi numa cidade do interior, esqueci o nome. Erechim. Exato. O Matheus Ocrato, um abraço para ele que tá vendo, ele comentou comigo, ele sabia que você veio aqui, fala com o Quirino do gol lá no... Ele não lembrou a cidade. O gol contra o Grêmio, que a gente comemorou demais aquele Foi gol. o gol que tirou o Atlético Nossa. praticamente da segunda divisão, porque depois disso o Atlético foi fazer um movimento, que não foi o movimento do Tchacabum sexy, mas que foi um movimento de mexer com o emocional do Euler no jogo contra o São Caetano. O Euler não pegou na bola e a torcida do Atlético cantou o hino de uma forma que poucas vezes se viu. O Euler jogou muito nesse jogo. Antes do jogo, a torcida cantando absurdamente, muito rápido, mas foi o Quirino que colocou o Atlético em condições de sair do rebaixamento. E aí foi 3-0, não foi? Foi 3-0 contra o São Caetano. Mas jogo. o jogo que rebaixaria o Atlético seria contra o Grêmio lá. E aí, por isso... Lotado o Mineirão contra o São Caetano. Mas por esse jogo lá do Grêmio, de uma semana antes, que o Atlético não apresentava de futebol, que todo mundo colocava o Atlético como virtualmente rebaixado em 2004. E o Quirino... Devemos a você um pão de queijo especial, alguma coisa aqui, certamente Fuscal de almoço. Que é isso? A gente arruma fácil. Vamos pagar o Quirino com cerveja depois. Nós merecemos toda uma cervejinha com o Quirino depois. O pessoal já está começando a participar aqui e eu lembro, né? Não falei isso antes. Você que está assistindo a gente, manda a sua pergunta, faz o seu comentário, faz a pergunta aqui para o Quirino e se inscreve no nosso canal. É muito importante que você se inscreva para a gente sempre trazer convidados importantes como Quirino, gente como o Betinho Marques, que já sentou naquela cadeira também. Para entrevistado aí também, para falar com a gente. É importantíssimo. O Vlad tá falando aqui, ó, Quirino dava raça demais. Parabéns para todos aqui do Bora Pra Resenha. O Goiaba do Brau, falando aqui, ó. Hoje vemos a estrutura que o Galo tem, inclusive na base. Eu joguei com ele na base, num período curto. Mas ele viveu o tempo que o Galo treinava cada dia em um campo diferente. Ia para Vespasiano, ia para Pedro Leopoldo e tal. Então ele tá falando para você falar sobre essas dificuldades que vocês encontravam na época do Atlético. Goiaba é o Elton Rodrigues. Um abraço pro Elton. E é verdade, ele lembrou bem. Na minha época realmente não tinha campo fixo, né? Saía dentro do ônibus para procurar campo. E chegava cedo, e dava tempo de dormir, acordar, e você não tinha chegado no treino ainda. Então era mocambeiro, era capim branco, era... Então, Frimisa, não treinando Frimisa, treinando para todo lado. Hoje realmente, né, o Atlético subiu o patamar em todos os sentidos. Né? Hoje, de vez em quando eu vou lá no CT, visito o pessoal e... Pô, o CT do Atlético é realmente maravilhoso. É uma coisa absurda. Hoje o que os meninos têm de estrutura não pode reclamar. Eu tenho uma história que eu conto da situação do Atlético. Teve época da gente não chegar na vila para poder treinar e não poder treinar porque não tinha sabão para lavar roupa. Então, você vê que o patamar hoje realmente é outro. A gente sempre conta a história aqui, pô, que o Atlético tinha o Tafarel, cara. Tafarel tinha goleiro campeão do mundo. Chegou tetracampeão. Chegou tetracampeão, pegando pênalti na final de Copa do Mundo. Um monstro, né? O cara brigava com o sócio da Vila Olímpica porque estava na hora dos caras aproveitar o campo. Nós estávamos falando aqui, eu até relembrei essa história hoje, né? Eu falei que eu estava com o Tuxo agora e o Renato, e nós lembramos disso. A gente, no profissional a gente chegou a treinar em campos diferentes também. Cheguei a treinar na FIT, cheguei a treinar no campo do Reinaldo, na saída pro Rio. Lá, acho que hoje não existe. BH Futebol Clube, né? Acho que hoje não existe mais, né? Mas, então, assim, até no profissional teve... Então, você vê, assim, que hoje, realmente, o nível aumentou muito. Era BH Futebol e Cultura. Reinaldo exatamente. até nisso era diferente. Botou o BH nome Futebol é verdade. Na saída pro Rio. Vamos aqui, mas eu agradecer o Quirino, mandar um abração pro Tuxo e pro Renato, porque largar a resenha com os dois pra vir pra cá, você foi guerreiro, velho. Foi. A prosa devia estar boa demais. O Renato já veio aqui, a gente tá aguardando o Tuxo, né? Pelo amor de Deus, pô, não é possível que você vai fazer essa desfeita pra vir aqui meio-dia, cara, é foda.
Ó, tem recado chegando aqui, ó. Lembro demais do Quirino, pena que pegou uma péssima fase no Atlético. Falou, ó, técnico era o Baiano. A base, peguei. Na base. E o motorista era o Brandão. Brandãozinho. O Elton jogou lá na base Atlética. O Igor tá perguntando aqui. É impressão... Rodrigues, você não parou antes. Desculpa, Marcão. O Igor tá perguntando, é impressão minha ou quando... na época era mais difícil a base... Não, como é que é? Na época, mais difícil para a base se revela mais. Você tá perguntando assim, quais as dificuldades? Sim. A base revela mais ou agora que tá todo mundo no bem bom lá na Cidade do Galo, a base revela menos? Eu vou te falar que eu acho que revela mais quando o time principal tá pior que precisa. É isso, né? talvez necessidade. Precisa. É o que acontece com o Fluminense, inclusive, nesse momento. Justamente, por isso que revela. E aí, às vezes, eu escuto as pessoas falar, mas nossa, a base do Atlético não revela ninguém e tal. Mas talvez não revela porque não dá oportunidade. Sem oportunidade não tem como né, o menino aparecer. Porque não tem como a gente falar que uma base igual do Atlético, com a estrutura que tem, compra o garotos e tal, não tem meninos de qualidade. Só que você precisa de oportunidade, da sequência, né? Eu só discordo um pouquinho de você, Betinho, quando fala do Fluminense. Acho que o Fluminense tem uma cultura de revelar. Talvez seja meio parecido com... Tem a galera de Xerém. Mas mudou um pouquinho meio parecido da Unimed, com o que né? acontece lá... Meio um pouco parecido com o que acontece na Vila Belmiro, com o Santos. Mas é da necessidade também. Quando teve investidor forte no Flu, sumiu, né? Subiu pouca gente da base. Contrata a galera. A tradição de base mesmo, de muitos anos eterno no Brasil, Fluminense, Santos e Vitória da Bahia, principalmente. Sim. Claro que todo time revelou bom jogador, gente. Daqui a pouco vai falar 10 do Inter, 10 do Grêmio. Por aí vai. Claro que todo mundo revela. E tem que fazer. Essa tradição mesmo, Santos, Fluminense e Vitória. Vitória dá até meio caidão esses últimos anos. Mas o Santos, gente, o Santos de 10 em 10 anos tem um mega craque que sai do Santos. Impressionante. O querido Daniel Leonardo aqui, ó, fala um pouquinho dos bastidores antes do jogo contra o Flamengo, 6-1 lá contra o Flamengo em Ipatinga. Você estava nesse jogo? Tava, esse jogo foi tenso. Eu também tava lá. Você tava lá? Conta pra gente aí, Betinho. Esse jogo também, a gente passava por uma situação também complicada, né? Tava num momento complicado, realmente. Foi até uma surpresa, né? O placar não é um placar normal, ainda mais se tratando de um Atlético e Flamengo, né? Foi um jogo épico, na verdade. Jogo lá no Ipatingão, também lotado, a torcida do Atlético presente lá no Ipatingão, 6-1 em cima. E é um jogo que ficou, né, Betinho? Um jogo que ficou marcado, assim, né? Virou a história do Atlético. Né? Virou uma história. Eu lembro que eu tava na arquibancada lá e atrás de mim tava o Júnior capacete lá, e ele não tava feliz não, cara, porque o Mexerica tava inspiradíssimo no dia. Um do Mexerica, um do Zé Antônio, um do Renato, um do Wagner Tuiuiu e 2 do Alex Mineiro. E poderia ter sido mais. Quem era o goleiro do Flamengo? Quem era o goleiro do Flamengo? Já tomou 7 no jogo no Mineirão. Exatamente, esse mesmo, Júlio César. Foi o Júlio César, Poderia ter sido mais, hein, esse jogo. Podia? Podem ver os vídeos aí, que vocês vão ver um trem assustador. Foi um vareio de bola.